O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo. O Caldo de Cultura está começando. E no programa de hoje você vai conhecer um pouco sobre a arte da dublagem, o mundo dos card games e uma exposição de moedas milenares no Museu Paranaense. Fique ligado e acompanhe estes e outros assuntos. Quando se fala em jogos de cartas, logo a gente pensa em pôquer ou truco, mas existem outros jogos bem diferentes desses que vêm conquistando cada vez mais espaço mundo afora. São os Trading Card Games, jogos de cartas colecionáveis que misturam estratégia e histórias originais. O Magic the Gathering é um deles. Ele surgiu em 1993 e já conquistou em torno de 20 milhões de jogadores. Muitos deles, inclusive, se reúnem para disputar torneios locais e internacionais. Leonardo começou a jogar Magic há 13 anos atrás, quando estudava no Colégio Estadual do Paraná. O card game é um dos títulos mais antigos e respeitados nesse meio, e cativou Leonardo pela mistura da estratégia com a história que dá base ao jogo. Magic tem vários atrativos. Uma das coisas que eu acho legal é que ele tem uma história por trás de cada coleção, de cada das cartas. Eles têm os personagens, eles desenvolvem não só uma história, mas várias histórias. Então tem algo por trás. É algo bacana, que é como se fosse um xadrez, mas ele é um pouco mais complexo que o xadrez e ele é um pouco mais amplo que, por exemplo, o pôquer. E com o passar dos anos, o que era apenas um passatempo acabou criando oportunidades interessantes para Leonardo. Ele já participou de alguns torneios na Argentina e Chile, que servem como classificação para torneios internacionais maiores. No último Grand Prix que participou, ele ficou entre os 8 primeiros lugares e foi convidado para jogar no Pro Tours, um torneio profissional que oferece $40 mil ao primeiro colocado. No Magic em específico, ele tem alguns tipos de campeonato que você consegue jogar. Os mais internacionais, os mais a nível mundial, assim, são os Grand Prix e os Pro Tours. Os Grand Prix são campeonatos abertos que qualquer um pode jogar. São 2 dias e tem a premiação em dinheiro a partir do top 64 e o top 8 ganha a passagem para o Pro Tour mais a vaga, né? Então, foi como eu me classifiquei. Eu fui jogar um Grand Prix em São Paulo e fiquei entre os 8 melhores e ganhei a vaga e a passagem para Vancouver. Eu já joguei 2 ou 3 vezes em Buenos Aires Grand Prix. É a primeira vez que eu estou indo para fora da América do Sul, né? Pretendo ir para Santiago agora também depois, no Grand Prix também, mas esse vai ser o meu primeiro Pro Tour, meu primeiro campeonato realmente grande que eu estou indo, né? Que não é aberto, você tem que ser convidado, é mais complexo daí. Mas mesmo que existam oportunidades grandes como os Pro Tours e apoio aos jogadores profissionais, tirar sustento com o Magic ainda é difícil. As empresas que produzem os card games normalmente têm algum tipo de apoio para os jogadores que tentam levar um pouco mais profissional e além do for fun, né, do card game. O Magic, sim. O Magic, ele tem alguns apoios. Você entra nos programas e ganha pontuação, e com essa pontuação você ganha benefícios, acaba ganhando dinheiro para aparecer em certos eventos, ganha passagem para certos eventos conforme a tua pontuação, ganha vantagens em certos eventos. Eu não digo profissional, mas a Wizards of the Coast, que faz o Magic, ele dá todo o apoio para você conseguir jogar o máximo possível e ir para o profissional e conseguir viajar o máximo possível jogando os níveis profissionais. Talvez não uma parte de carreira, né? Então, embora tem várias pessoas que mexam com a parte mais profissional, realmente vivem de Magic, não é fácil, mas o apoio é mais feito para joga o jogo e veja o mundo, que é o lema deles. Durante 2 meses antes dos torneios, Leonardo reserva 1 hora do dia para treinar. Além disso, ele frequenta os eventos e campeonatos promovidos semanalmente pela loja Meruru. Desde 2011, um dos lugares mais queridos dos jogadores de card games de Curitiba. A gente faz evento aqui de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, certo? E daí a gente faz Liga Pokémon,
Tem vários torneios aqui, a gente faz de noite também, faz em vários horários. E o Yu-Gi-Oh! A gente faz eventos no domingo, né? E tá tendo bastante procura agora, acho que o jogo deu uma revitalizada, está bem legal. E Magic a gente faz todos os eventos que existem, pré-release, pré-lançamentos. Fazemos o Friday Night, que é de noite aqui, todas as sextas, a partir das 19 horas. E tem vários eventos também que a gente organiza aqui, que é eventos que qualifica, né? Ou te dá vantagens nos eventos internacionais, né? Que nem o Grand Prix, que o Leonardo, por exemplo, fez top 8 lá, certo? Ele ganhou um evento antes que dava para ele, qualificava ele com vantagens para esses eventos maiores. O resultado positivo de todo esse tempo jogando e competindo em diversos eventos não é apenas os possíveis prêmios a se ganhar, mas especialmente as amizades que surgem pelo caminho. Os meus melhores amigos são jogadores do Magic hoje em dia. Nem todos os que eu comecei a jogar lá no estadual ainda jogam, mas eu vejo alguns deles e alguns deles ainda jogam Magic. Eu conheci várias pessoas pelo Brasil através de jogar Magic. Então não é uma parada que eu jogo aqui em Curitiba e daí venho na loja local e jogo na loja local. Não, eu viajei para jogar Magic, conheci pessoas e fiz amizade com essas pessoas jogando Magic. É uma coisa bacana. E o palhaço, o que é? Nos últimos tempos não tem sido só ladrão de mulher, porque são elas quem vem roubando a cena graças a algumas iniciativas que visam incentivar as mulheres a entrar no mundo do humor e da palhaçaria. O humor, assim como outras áreas da sociedade, sempre foi dominado por homens. Nos circos, por exemplo, é mais comum vermos palhaços do que palhaças. Mas um grupo de mulheres de Curitiba decidiu quebrar esse estigma. O humor é um universo muito masculino, então a gente viveu há muito tempo ainda assim, meio como um estranho no ninho, nesse lugar do humor. Hoje em dia, eu acho que a gente ainda está caminhando bem no início para descobrir que o humor é esse feminino, mas eu acho que agora já tem mais espaço no mercado para gente. A cada década que passa, isso vai se transformando. Então, antigamente, quando teve esses inícios, né, lá atrás, na comédia dell'arte, da comédia grega, as mulheres não tinham espaço. Então, quem fazia os papéis femininos eram os homens. Hoje em dia é completamente diferente, nós temos mais espaço, mas a partir do momento que nós temos espaço, nós também temos que enfrentar todos os rótulos que nos colocam, né, através de gênero, que a mulher tem que fazer determinado humor. Então, é um longo caminho de barreiras ainda para quebrar, isso ainda é bem relativo essa relação, está muito no início ainda, né? Para as mulheres que querem trabalhar com humor, enfrentar o preconceito é a maior dificuldade. Existe preconceito com a mulher em vários sentidos, né? Porque se você tem um peito muito grande, é peituda. Se você não tem peito, você não tem peito. Se você tem cabelo liso, você tem cabelo muito liso. Se você tem cabelo crespo, então, assim, a mulher é muito visada socialmente, que é até uma forma de controle social, né? Porque se não controlar muita mulher, a gente, se manda. Foi pensando nisso e em criar um espaço exclusivamente feminino nessa área que atrizes e humoristas se reuniram para aprender o ofício de ser palhaço. As mulheres, elas têm determinados assuntos que são tabu, que mulher não pode falar. Mulher, por exemplo, é muito aceito em stand-up. Hoje em dia a gente tem mais mulher em stand-up. Pegar um exemplo. Então, por exemplo, uma mulher, se for para ela é gorda e ela tira sarro de gordo. Daí tudo bem, é legal, porque é um humor machista, os homens aceitam. Se a mulher fala de sexo, por exemplo, daí já não é interessante. Por quê? Porque eles estão enxergando a namorada deles ali, então a esposa deles. Então daí é um assunto que eles não querem ouvir a mulher dele falando. A mulher no humor consegue exatamente rir de si mesma, e rir de si é um passo para que o outro te respeite também. Porque esse rir de si te dá não é só a liberdade, mas te dá uma possibilidade de que eu sou dona do meu fazer, eu sou dona do meu corpo. Então eu posso rir das minhas questões porque eu sou dona dele. Então o outro, você coloca um limite no outro. É meu, não é seu.
né? Pode ser nosso, mas é meu. Para essas mulheres, participar do humor é quebrar as barreiras impostas pela sociedade. Na nossa geração, é muito mais fácil, porque hoje em dia a gente já bate de frente e bate no peito, eu vou falar do que eu quiser. Eu não vou falar dos assuntos que são impostos pela sociedade. Então é mais fácil. Mas tem muito preconceito, demais, assim, até na roupa que a mulher usa, na vulgaridade. Então, se a mulher tá com uma roupa curta, ela precisa ser tocada, precisa ser taxada de vulgar, chamar atenção na rua, mexer com ela e não. A mulher pode usar uma roupa curta, é dela, ela pode ser sensual, ela pode, enfim, tomar cargos políticos como já tem e qualquer outra situação. Então eu acho que a mulherada sofre muito preconceito ainda, com certeza, mas a gente está mudando isso. Apesar disso, o mercado feminino na comédia ainda é muito pequeno. Como o humor ainda é dominado pelos homens, a gente também, além de estar buscando características do nosso humor, a gente está buscando espaço no mercado. Se você for para um festival de humor ou de palhaço, que seja, no geral você tem um espetáculo de mulher, e aí acabou. Mas nenhuma dessas dificuldades tira o encanto das mulheres pelo universo da palhaçaria. Que o humor, ele tá aqui na cabeça, então ele vai te fazer rir pensando. Ele vai fazer uma piada, uma gag falada, como o pessoal de stand-up comedy, por exemplo, faz, e você ri aqui. O comediante, a comédia é uma coisa de baixo ventre, então ele vai falar de necessidades mais aqui embaixo, por exemplo, fome ou a parte mais sexual, então é uma risada aqui embaixo. E o palhaço vai te tocar o coração, então ele vai te fazer rir, é um riso aqui, que na verdade ele te faz rir, mas ele ao mesmo tempo ele te toca. Então essa seria uma diferença para diferenciar o humor, a comédia e a palhaçaria. Então o humorista, o comediante e o palhaço, que vale para as mulheres e para os homens. Geralmente as moedas acabam esquecidas no fundo da carteira, em uma gaveta em casa ou no carro. Mas antes do dinheiro em formato de papel, elas eram a única opção. E o Museu Paranaense está com uma exposição de moedas antigas que traz verdadeiras relíquias. Ninguém sabe ao certo quando a humanidade passou a utilizar o dinheiro como forma de troca e valoração. Muito antes das modernas notas e formas de pagamento que conhecemos hoje, diversos povos já cunhavam moedas que serviam para fazer comércio. Uma das civilizações mais famosas nesse tipo de utilização no mundo antigo foram os romanos, que, por possuírem um território extenso, já utilizavam dinheiro para organizar a economia. Elas são bem peculiares. Algumas trazem a representação de deuses ou o perfil de imperadores. Bem antigas e de tão longe, elas vieram parar em Curitiba, no acervo do Museu Paranaense. A rara coleção é composta de 29 moedas romanas de diferentes épocas, datadas a partir do século V a.C. A origem delas é desconhecida. Os estudiosos do museu acreditam que esses objetos vieram na bagagem de povos que imigraram para Curitiba. Olha, essas moedas, elas têm um número de 29, são 29 moedas, das quais 23 de origem romana, comprovadamente. Nós temos meia dúzia que é de origem medieval, muito provavelmente da região dali da Península Ibérica, né, Portugal ou Espanha, e elas acabaram sendo englobadas com esse título, Coleção de Moedas Romanas, apesar de não ser, porque era a maneira como se referia a ela dentro do Museu Paranaense desde o século XIX. Né? Já em 1900 aparecia uma coleção de moedas romanas com um número de 20 moedas aproximadamente, das quais, infelizmente, a gente não tem muitas informações, porque nos inícios, nas primeiras décadas do Museu Paranaense, esses registros eram muito frágeis. A pesquisa para catalogar e descobrir como essas moedas foram parar no Museu Paranaense levou pouco mais de um ano e foi realizada por um grupo de extensão e pesquisa do curso de História da UFPR. É uma série de moedas aqui que, mais do que ter valor comercial atualmente, elas têm um valor histórico. E aí o valor histórico é muito importante porque traz um pouco, né, dos valores, questões relacionadas, por exemplo, a questões históricas do mundo romano, que parece tão distante, né, um passado antes de Cristo, por exemplo, e aí fica aqui disponível, né? Essa que é a ideia. Quando a gente fez todo o trabalho de pesquisa e divulgação, é para que escolas possam vir aqui também e entrar um pouquinho em contato com essa cultura material que é de origem antiga, mas que está disponível no Museu Brasileiro, né? A maioria das peças a gente não sabe como chegaram no museu,
E daí, quando a gente partiu desse momento, que a gente entendeu essas peças, e algumas delas, como chegaram ao museu, a gente começou o trabalho de catalogar as peças. Então, a gente foi para a internet, principalmente, né, porque esses catálogos são difíceis de encontrar, e daí a gente teve acesso pela internet, e com a ajuda do professor Carlan, a gente começou a transcrever as peças, a fazer descrição da iconografia, e através disso a gente fez pesquisa na internet para classificar a data, classificar de que período elas eram. E já que não é possível pegar as moedas na mão, o grupo resolveu inovar. Além de um livro com todas as características de cada moeda, os pesquisadores desenvolveram também um site em 3 idiomas diferentes, para que o público possa observar todos os detalhes da coleção histórica. Alguns exemplares, como se pode ver nas imagens, são muito pequenos. Então, a possibilidade de você colocar isso na internet já ajuda a divulgação, né? Trabalhar isso em português, inglês e espanhol, que também aumenta o alcance dessa pesquisa, né? E algumas brincadeirinhas, né, que nós fizemos que permite que esse aplicativo seja visto também no smartphone, nas casas, nos computadores ou em tablets. A maior parte das moedas está em bom estado de conservação e por meio delas é possível descobrir curiosidades interessantes dos povos antigos. Tem umas moedas muito interessantes também, como a moeda da Júlia, que é uma imperatriz romana, e é uma moeda de prata, o que indica que é uma moeda de bastante prestígio, assim. E é muito interessante que ela tem a imagem de uma imperatriz, mostrando que as mulheres também tinham um papel importante na política do império mesmo. Curitiba é a segunda cidade com o maior número de imigrantes poloneses do mundo inteiro, ficando atrás somente de Chicago, nos Estados Unidos. Aqui, alguns elementos dessa cultura são bem comuns, como o pierogi, aquele pastelzinho recheado. A Sociedade Polono-Brasileira Tadeusz Kościuszko completa 125 anos em 2015 e é um marco dessa cultura aqui em Curitiba. No alto do São Francisco, com uma vista privilegiada para a paisagem curitibana, a Sociedade Polonesa Tadeusz Kościuszko é um marco de história e cultura. Fundada em 1890, ela surgiu para dar amparo aos recém-chegados da Polônia, que não sabiam falar o português e muitas vezes não tinham onde ficar. Eles tinham aqui escolas que ensinavam em polonês. Eles tinham no sótão da sociedade um pequeno grupo de quartos onde eles podiam ficar enquanto não tivessem para onde ir. E aqui também eles encontravam pessoas que podiam encaminhá-los para o trabalho. Então a necessidade da sociedade era muito mais do que apenas um ponto de encontro para festas e reuniões. Ela tinha uma função cultural e social para essa comunidade. Naquela época, a Polônia não existia como Estado. Ela tinha sido dividida entre 3 grandes potências, a Áustria, a Prússia e a Rússia. E isso era um dos estigmas que eles carregavam, sofriam preconceito de outros povos, de outros imigrantes. Isso fazia com que eles se tornassem ainda mais aguerridos na sua procura de manter a sua cultura. O local servia também para os imigrantes manterem viva a cultura do país, falando polonês, festejando feriados nacionais e praticando danças folclóricas. Para além do apoio financeiro, a sociedade polonesa fervilhava com atividades culturais. Na época, as sociedades aglomeravam todos os jovens, né, porque não tinha muita opção, né, não tinha televisão, não tinha coisas. Então a gente participava dos bailes, das atividades aí da sociedade, né, como tinha um grêmio aqui também, então começa a se integrar o pessoal, né? A juventude, né? Na história mais recente da sociedade, a família Schielski é um nome que aparece com frequência. Denise é a 4ª pessoa da família a ser presidente da casa. Ela cresceu participando das atividades culturais com seus pais e parentes. Eu vim aqui já desde pequena, né? Com o pai, com a mãe, todos os eventos que tinha. Existem festas polonesas, né? Que ocorrem, como ocorre na Polônia, ocorriam aqui também, né? Então, a gente sempre participava, né, de todas elas.
Depois teve um tempo que a gente também fazia aqui umas discotecas, era um tempo mais moderno, mas isso faz tempo também, né? Eu devia ter uns 18 anos na época, mas aí a sociedade ficou muito conhecida, né, nessa época, porque era todo sábado que tinha, então também agregou bastante pessoas, embora não tivesse assim, um fundo realmente polonês na situação, mas foi uma forma também da gente conseguir manter a sociedade funcionando, né? Na verdade, é bem mais do que paredes, é uma história muito bonita, né, de ser lembrada. Ao assumir a presidência, caiu nas mãos de Denise a comemoração dos 125 anos da sociedade. Ela contou com a parceria da Casa da Cultura Polônia Brasil e da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, para lançar um livro e montar uma exposição, que contam a história do lugar. Uma das dificuldades encontradas foi, na década de 90, quando essa casa ela teve problemas estruturais, caiu, as paredes caíram. Então a diretoria levou os acervos para suas casas, muitos diretores, e esse acervo, a maior parte dele não voltou. Então uma das dificuldades foi encontrar uma linha do tempo sequencial para poder fazer a pesquisa. Isso foi um grande desafio dos historiadores. Mas, enfim, a pesquisa saiu e pudemos, então, lançar tanto o livro quanto a exposição. Né? Então, contamos nesse processo assim, com vários parceiros, desde a Fundação Cultural de Curitiba, o Padre, Missão Católica, são pessoas assim, que detêm um acervo e o conhecimento sobre toda essa migração polonesa. Né? E aí, o que a gente procurou fazer? No livro, fazer um recorte histórico, e para a exposição contar uma outra parte da história, que é um pouco como a casa está sendo gerida hoje, né? Que ela funciona em parceria com uma outra instituição, que é a Casa da Cultura Polônia Brasil, que tem cursos, jantares, palestras, eventos, né, culturais dos mais diversos tipos, e principalmente o novo momento que é o intercâmbio Polônia-Brasil. Né? Então a gente vem fazendo essa parceria junto com a Sociedade Kościuszko. Com o passar dos anos, a sociedade mudou um pouco as atividades, abrindo cada vez mais as portas para a comunidade em geral. Até mesmo um bar faz parte dessa iniciativa, o Varsóvia. O nome é uma brincadeira com a capital da Polônia, Varsóvia. A minha família sempre esteve muito envolvida aqui com as atividades da sociedade, né? E as minhas tias sempre envolvidas, minha tia é atual presidente, meu pai foi presidente, meu avô. E a gente pensou como aproveitar o espaço para atrair pessoas que não fazem parte, né, da comunidade, para que elas se interessem e, ao mesmo tempo, tornar isso aqui um ponto de encontro para a comunidade. Né? Então, foi um jeito para a gente movimentar mais a comunidade como um todo, explorando toda a gastronomia que a Polônia tem a oferecer, tradições, e transformamos num bar. Né? Então, agora é a próxima etapa para movimentar a comunidade em geral. Algumas pessoas não gostam de ver filmes ou desenhos dublados, mas mesmo quem torce o nariz para a chamada versão brasileira tem que admitir, ela é uma verdadeira arte e exige, mais do que talento, concentração e precisão técnica. Eu fui até a Escola de Dublagem em Curitiba para conferir um pouquinho mais como funciona esse processo. Veja só. Mônica trabalhava no mundo das artes cênicas quando conheceu sua verdadeira paixão, a dublagem. Depois de fazer cursos para dubladores no Rio de Janeiro, ela foi convidada a ensinar um pouco do que aprendeu, numa extensão do curso de Artes Cênicas da PUC Paraná. Graças a essa boa experiência e à demanda que seguiu, Mônica resolveu abrir uma escola de dublagem aqui em Curitiba em 2009. Quando eu cheguei em Curitiba, a convite do Laércio Rufa, que era o coordenador do Departamento de Artes Cênicas lá da PUC, ele me convidou para fazer um curso de extensão, um workshop de dublagem e mostrar para os alunos de Artes Cênicas que estavam inaugurando o curso de Artes Cênicas na PUC. Ele me convidou para fazer um workshop e, na verdade, foi um curso de extensão. Eu dei o curso de extensão e os alunos gostaram tanto que, por fora, eles vieram me pedir para fazer um curso paralelo ou abrir um pouco mais e ensinar para eles um pouco mais. Aí eu montei um primeiro curso com alguns alunos lá da PUC e daí nunca mais parei. Da rotina de estúdio e exercícios vocais até dublagem de filmes e animações americanos, espanhóis, alemães, franceses e coreanos. A escola de dublagem busca preparar os alunos para as demandas tanto do mercado paranaense quanto do Rio e São Paulo.
Existe uma diferença bem grande entre o mercado do Paraná e o mercado São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo e Rio de Janeiro, além do institucional e publicitário, eles também têm o entretenimento. Aqui em Curitiba é só institucional e publicitário. Então esse mercado existe e ele está em expansão, ele está crescendo. Então cada vez mais a escola recebe convites e telefonemas de empresas querendo vozes de alunos. E é uma escola, não é uma agência de vozes. Então o que eu faço é reencaminho os áudios, os materiais que os alunos gravam aqui para essas empresas, elas escolhem e elas entram direto em contato com o aluno. E se engana quem acha que dublar é simplesmente entrar no estúdio e começar a fazer qualquer voz. Não. Além de saber trabalhar a voz, é necessária concentração e precisão para o dublador sincronizar as batidas labiais com as do personagem, uma das dificuldades que os iniciantes encontram ao começar o curso. E isso exige uma técnica muito apurada. Então, a maioria das pessoas, a maioria dos alunos que vêm para cá achando que é pura arte, quando eles se deparam com essa questão técnica que ela é tão fundamental e tão importante quanto a parte artística, eles se assustam um pouquinho. Esse é o maior desafio. Agora, existem os desafios muito particulares de cada pessoa. Por exemplo, tem alunos que são mais desconcentrados, então durante o curso a gente trabalha mais a concentração daquela pessoa em específico. Tem alunos que têm uma dicção um pouquinho mais prejudicada, então daí a gente vai auxiliando ele naquele probleminha dele da dicção. Além disso tudo, é preciso lembrar que dublar um filme e uma animação são coisas bem diferentes. Cada um exige um estilo próprio. Se você for dublar uma animação, é que tem a questão da voz caricata, né? A voz caricata não é uma coisa que todo mundo se sinta muito confortável por fazer. Eu, por exemplo, fico um pouco constrangida em ter que fazer voz caricata, mas faço. Tem pessoas, principalmente os mais novinhos, 17, 18 anos, essa geração que foi criada com anime e mangá, eles vêm pra cá e eles só querem fazer voz caricata porque eles têm essa coisa muito natural. Pra eles flui, né? Pra eles é muito mais tranquilo fazer voz caricata. Quando eles têm que fazer uma voz de filme, um material mais sério, um drama, uma coisa mais pesada e mais densa, eles já sentem dificuldade. A Escola de Mônica atrai pessoas de diversas áreas, como a Mari. Ela trabalhava com jornalismo televisivo, mas sempre se interessou em sair de frente das câmeras e ouvir sua voz na boca de algum personagem diferente, especialmente se ele for de um desenho animado. Eu formei em jornalismo e dentro desses 7 anos eu sempre tentei aprimorar a minha profissão, fazendo curso de teatro, fazendo curso de interpretação, TV e cinema também, e agora o meu sonho de fazer o curso de dublagem. Então agora eu cheguei no 3º módulo, graças a Deus, e acho que pelo menos é isso que eu estou tentando seguir agora. Claro, a gente sempre tem que estar aprimorando a profissão, né? Se você fizer jornalismo, publicidade, enfim, outras áreas sempre tem que estar aprimorando. E a dublagem me encantou por isso, por você não aparecer no vídeo, porque eu sempre apareci muito no vídeo e tive overdose de mim mesma. Então eu falei, não, eu quero ter só a minha voz naquela animação ou naquele filme. Eu sempre gostei muito de animação, então eu sempre assisti muito filme de animação. E também sou louca por canal fechado, né? E TLC, Masterchef Austrália, Masterchef Canadá. Então a gente vê que o mercado também de dublagem tem crescido muito por causa da TV fechada, né? Então ali eu sempre, nossa, imagina se a minha voz tá no Chef Gordon, por exemplo. Tá naquela candidata. Então eu sempre quis ter a minha voz em alguma coisa. E no decorrer do curso, no primeiro módulo, 1 e o 2, eu percebi que a minha voz é já mais caricata. Eu gosto mais dela caricata. Porque minha voz normal eu não gosto, porque eu sempre já ouvi ela muito e vi que ela não se encaixava muito nos filmes, porque a gente fez filme de documentário, mandarim, cantonês, francês, britânico, espanhol, e eu vi que eu ia mais pro lado da animação, assim. Então eu podia fazer uma voz assim! Então eu já percebi que eu já ia mais pra esse lado da animação, né? Além da possibilidade de trabalhar com a dublagem por si só, Mari também quer usar o que aprendeu em outras esferas de trabalho, como nas esquetes do seu canal do YouTube, o Acho Chique. São esquetes de humor dentro do canal. Então, como são esquetes de humor, a gente pode trabalhar muito com o visual, a gente pega atores do Facebook ou a galera que não é ator também que quer participar. Dentro disso, eu posso também montar um off que eu possa caracterizar, por exemplo, a minha voz. Então, fica tudo mais fácil, mais gostoso na hora que a gente monta o vídeo, joga no YouTube, a galera curte e você vê se quer fazer mais e mais, né? O Caldo de Cultura de hoje fica por aqui. E para rever este e outros programas, ou para deixar um comentário ou alguma sugestão, acesse o nosso site e as redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau!